Estive no Haiti há um mês. Muitas das pessoas com as quais eu conversei, lugares que eu visitei, já não existem mais. O terremoto destruiu a capital, matou 200 mil pessoas, uma tragédia que emociona o mundo. O que explica essa quantidade absurda de mortes é que esse terremoto se abateu sobre um país explorado selvagemente pelo imperialismo, que mantém propositalmente a miséria do povo haitiano, porque isso rende lucros altíssimos para as multinacionais aí instaladas. Eles utilizam um país para produzir roupas através de multinacionais como a Levi's, como a Gap, para o mercado norte-americano, pagando R$100 por mês aos trabalhadores haitianos. Ou seja, a miséria haitiana dá muitos lucros para essas multinacionais. Não existe rede de água, esgotos, energia para a população haitiana. Não existem hospitais em quantidade suficiente, mesmo em condições normais, nem redes de bombeiros. É sobre esse país que se abateu o terremoto. A operação de ajuda internacional, até esse momento, é um fracasso. Dezenas de milhares de pessoas morreram sob os escombros sem serem resgatados. Enquanto isso, as TVs mostram as pouquíssimas pessoas que foram resgatadas para defender a ação das tropas. Na verdade, foram os próprios haitianos, com as suas próprias mãos, que tiveram que tentar resgatar os feridos sob os escombros. A ajuda internacional em dinheiro, até agora, é ridícula. As TVs falam em milhões de dólares, sem explicar nada, como se fosse muito. Gastaram 25 trilhões de dólares para ajudar os bancos na época da crise. E agora dão alguns milhões de dólares para o Haiti. A ONU gastou 3,5 bilhões de dólares com a operação militar das tropas da MINUSTAH. E agora oferece 100 milhões de dólares. O governo brasileiro gastou 600 milhões de dólares com as tropas da MINUSTAH. E agora oferece 10 a 15 milhões de dólares. As TVs apresentam os soldados como heróis para confundir a necessária solidariedade ao povo haitiano com a ocupação militar. Isso independente de que muitos soldados viajam com boas intenções, mas o papel das tropas é definido pelo seu comando e pelo governo brasileiro e o governo dos Estados Unidos. Nós defendemos toda a solidariedade ao povo haitiano, mas somos radicalmente contra a ocupação militar. Durante esses quase 6 anos de ocupação das tropas brasileiras no Haiti, não houve nenhum avanço na rede de esgotos haitiana, nenhum avanço numa rede de água potável para o Haiti, nenhum avanço na construção de mais hospitais para o Haiti. Houve sim mais repressão. As tropas servem para manter a ordem a serviço das multinacionais aí instaladas. Elas reprimiram a greve de agosto de 2009 dos operários têxteis em Porto Príncipe, com 2 mortos. Reprimiram as mobilizações estudantis de novembro passado, com 20 presos. Agora o governo norte-americano está enviando 13 mil soldados para Haiti. Na verdade, o governo Obama decidiu ocupar diretamente o país, deixando de lado o papel das tropas brasileiras na ocupação. São marines, treinados para combate. A farsa de uma ocupação humanitária já não existe mais. O chefe da ocupação chegou. O Haiti precisa de solidariedade, de ajuda humanitária, e não de ocupação militar. Exigimos que o governo brasileiro retire soldados e envie